Bom dia, meus amigos. Que bom que estamos aqui para mais um evangelho. Hoje é sexta-feira. O final de semana já está chegando. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade e aos irmãos de luz que já se encontram aqui, os nossos anjos guardiões, nossos mentores e guias espirituais. Que Jesus nos ilumine sempre. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 139, que diz o seguinte: olhe para dentro, siga os próprios pensamentos, entenda-se consigo, com a sua maneira de ser e sentir, com as suas esperanças, defeitos e qualidades. É você mesmo que faz a felicidade, o sucesso. Por isso, manifeste forte confiança no seu poder interno, na sua inteligência, competência e capacidade para resolver todo e qualquer problema. Ponha bem alta a bandeira do ânimo e da esperança, sem se dobrar às dificuldades. Use a força do amor, do convencimento, da tranquilidade, da humildade e saia com a vitória nas mãos. Na força íntima que Deus lhe deu está permanente vitória. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item é o 11. O orgulho e a humildade. Pelo espírito de Locardier, Constantina, em 1863. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concedeu a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembre-se daquele que nos salva. Lembre-se de sua humildade, que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tantos títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos, e que sua origem é mais pura que a do pobre.
Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito, e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira. Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que a do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com estas palavras seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O quê? Dirá você. Eu, descendente de sangue nobre, um dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, porque Deus o teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de vocês em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre ambos? A nobreza do sangue, você diria. Porém, a química não encontrou até hoje uma diferença alguma entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o sangue do senhor e do escravo. Quem garante que você outrora também já não foi um miserável como ele, que não pediu esmola, que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior e o outro inferior. Lembre-se que a morte chegará para você assim como chega para os outros, e que os títulos não preservarão dela. Que ela poderá chegar amanhã, hoje ou a qualquer momento. E se ainda assim permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Orgulhoso, o que você era antes de ser nobre e poderoso, talvez tenha sido mais humilde que o último dos seus criados. Curve a fronte orgulhosa, porque Deus poderá rebaixá-la no momento em que ela estiver mais elevada. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os exemplos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Lacordaire, Constantino, em 1863. Que assim seja. Meus amigos, vamos refletir sobre esta mensagem e parar e pensar o que estamos fazendo. Será que estamos sendo mais humildes ou mais orgulhosos? Quando erramos, chegamos para o outro e dissemos: errar é humano. Não é assim que a gente fala? Porém, o problema não está em errar, em sim
em não admitir o nosso próprio erro. E isso é orgulho. A humildade é a maior conquista do espírito. É ela que vai fazer com que sejamos elevados. Os espíritos superiores dizem: sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá seguindo os pensamentos de Cristo, que cada um de nós possamos seguir a tua luz. Vamos sempre, meus amigos, pedindo orientação aos bons espíritos, que eles estão sempre aqui, nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo. Vamos pedir a Jesus que nos ajude e que possamos sempre ter essa virtude dentro de cada um de nós, sermos cada vez mais humildes, ajudando uns aos outros, perdoando suas faltas e também nos perdoando. Senhor, tem misericórdia de todos os seus filhos, principalmente, Pai, aqueles que se acham tão orgulhosos. Jesus, te entregamos neste momento nossa casa mental, nossa família, nossos amigos, parentes, nossos vizinhos, nosso trabalho, a nossa alma. Que o Senhor nos abençoe sempre. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte: aquilo de que abrimos mão é o que verdadeiramente nos pertence. Quem se nega aos outros não tem a posse de si mesmo. Jesus, sobre a terra, não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. No entanto, tudo lhe pertencia. A pessoa que se sacrifica em benefício de alguém é sempre a maior beneficiada. O que tentamos reter conosco nos escapa por entre os dedos. Nada engrandece mais uma pessoa do que a humildade. Vejamos como, perante a lei divina, os valores dos homens se contradizem. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Preso à matéria, o espírito deve despojar-se dela para cada vez mais livre ascender aos páramos da luz. O espírito corporificado na terra, é feito um pássaro, se debatendo no visco que o impede de voar. Dentro de cofres abarrotados, existem aqueles que traçam a própria alma, voluntariamente asfixiando-se ao peso de suas ambições. A suprema doação é a suprema conquista do espírito. Esta mensagem está no livro Lições da Vida, do irmão José Carlos Bacelli. Eu desejo a todos um dia com muita luz e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.